Como deixar de ser uma pessoa envergonhada? Olha, quando eu era criança, eu era uma criança muito, muito tímida. Eu sentia vergonha de absolutamente tudo, né? Para sair em algum lugar, se eu fosse entrar num ônibus, em qualquer lugar que tivesse muita gente, eu sempre ficava com aquele receio de que as pessoas estariam me observando ou olhando todos os meus passos, tudo que eu fosse fazer, e comentando, né? Eu era uma criança gordinha, então sempre fui, né? Sempre fui bem rechonchuda. Isso, acredito que gerava um pouco também de insegurança, né? Eu lembro que eu sempre tinha vários apelidos na escola. Alguns apelidos eram engraçadinhos, outros nem tanto. Então, assim, eu lembro que muitas vezes eu me sentia um pouco assim, acuada, né? No meio ali de tanta gente. Eu estudava também numa escola onde a sala de aula tinha muitos alunos, era aí cerca coisa de 50 alunos. Então, assim, eu achava aquilo assim, que, na minha cabeça todo mundo tava olhando para mim, né? E, consequentemente, eu acabava tentando me esconder para não chamar muita atenção, né? Porque eu não queria, né, chamar muita atenção. Eu achava que talvez as pessoas fossem me criticar ou falar dos meus defeitos, né? Que eu achava que eram muitos, né? Diferente talvez das outras pessoas. E com o tempo, eu nunca fui uma pessoa de ter, assim, de não conversar com ninguém. Eu sempre tinha o meu grupinho, né? Eu sempre tive o meu grupinho de amigos e tal. Mas eu era tipo de pessoa que ficava mais restrita mesmo. Só aquele meu grupinho era ali onde eu conseguia ser quem eu sou e pronto, né? Fora daquilo, eu realmente tentava sempre passar o máximo despercebido possível. Por quê? Porque eu tinha muita vergonha, né? Eu tinha vergonha de que as pessoas me notassem, né? E, enfim, não sei, assim, eu não sei por quê, mas eu tinha essa coisa comigo de que eu não queria que as pessoas me vissem. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que isso também me prejudicava um pouco, porque eu precisava apresentar trabalhos, eu precisava fazer certas coisas, né, principalmente quando eu entrei na faculdade de jornalismo, a gente precisava se expor de uma certa forma, né? E apesar de gostar, né, de fazer tais trabalhos, como, sei lá, fazer uma entrevista na rua, ou apresentar um telejornal experimental, ou um rádio jornal experimental. Eu gostava disso, mas ao mesmo tempo eu ficava muito insegura, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que gostava de arriscar. Isso daí eu sempre, né, sempre fui. Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, né, de me desafiar. Isso aí eu sempre gostei. Então, apesar de ter muita vergonha e de ter muita receio das críticas e tudo mais, eu fazia, né? E às vezes eu até surpreendia. Eu lembro que uma vez eu fiz um teatro na faculdade, né? E na faculdade, a minha sala, né, era uma sala enorme com, sei lá, acho que tinha 60 alunos, e eu lembro que eu era bem apagadinha, assim, eu acho que ninguém nem sabia da minha existência, porque eu realmente queria isso mesmo. E eu lembro que quando eu fiz esse teatro, na apresentação, o meu personagem era um personagem bem diferente da Adriana, que se apresentava ali como, né, da Adriana Luna. Era um personagem bem sensual e que tinha uma presença, né? Uma presença de palco, digamos assim, bem diferente da Adriana Pessoa. E eu lembro
que quando eu fiz esse personagem, assim, muitos colegas meus ficaram chocados. Eles ficaram assim, hã? Como assim? Porque eu realmente, assim, na atuação, né, eu fui muito boa atriz. Olha, eu, sinceramente, fui muito boa atriz. E aí eu lembro que isso foi um marco, assim, pessoal, né? Não um marco profissional, mas um marco pessoal, assim, de conseguir mostrar um outro lado daquela Adriana, que era tímida, mas que também poderia mostrar suas outras facetas, né? Então, foi bem legal, assim. Ainda assim, eu continuei, né, durante muito tempo com esse receio, né? Em mostrar quem eu era, em mostrar as minhas habilidades e tudo mais. Até que, em um determinado momento, né, eu comecei a entender. Eu acredito que foi até alguém, eu não me lembro se foi a minha irmã, que ela meio que me deu um choque de realidade, assim, porque até aquele momento, na minha cabeça, todo mundo olhava pra mim e falava alguma coisa. Só que aí alguém chegou, acredito que minha irmã, e falou assim pra mim: você não é o centro do universo. E as pessoas têm as vidas delas também, né? E foi a partir desse momento, desse choque de realidade, de alguém chegar pra mim e dizer: olha, você é uma pessoa desimportante, calma aí, entendeu? Foi que eu comecei a pensar assim, realmente, por que eu tô achando que eu sou tão importante assim que todo mundo vai prestar atenção em mim, né? O que é isso? O que eu tô achando que, né? Então, eu comecei a entender que nem todo mundo vai prestar atenção na minha presença. E tá tudo bem. E com isso, foi nessa virada de chave de entender que nem todo mundo nem todo mundo tá prestando atenção em mim, que eu comecei a me despir um pouco dessa Adriana tímida, sabe? Muito tímida. Outro marco para mim de começar a entender, né, que eu precisava tirar um pouco mais dessa minha timidez, foi quando começaram a surgir as redes sociais, né, principalmente Instagram e tudo mais, e eu comecei a observar, né, publicamente. Eu acho que isso foi um aspecto positivo das redes sociais, é que a gente começou a ver que não era só a gente que enfrentava determinados problemas ou determinadas dúvidas, e a gente começou a enxergar, né, a gente no outro, e isso me ajudou bastante, porque eu comecei a ver ali pessoas se expondo, né, expondo suas fragilidades nas redes sociais, sendo julgadas, mas ao mesmo tempo muita gente acolhendo também e dizendo: olha, isso é normal, isso é ser humano. Então, eu acho que esse aspecto das redes sociais de trazer visibilidade para pessoas comuns, né, como eu, como você, foi de certa forma benéfico para que a gente pudesse enxergar que nem todo mundo é perfeito, e realmente não é, ninguém é perfeito, na verdade, e que a gente pode errar, né, que a gente pode se desafiar, que a gente pode e deve, né, se colocar em situações às vezes até um pouco desconfortáveis para crescer, para você desenvolver novas habilidades, claro, tudo com um risco controlado, né? Mas é uma forma também de você crescer, de você se desenvolver como pessoa. Então foi nesse entendimento, nessa visão de que outras pessoas têm os mesmos problemas e enfrentam as mesmas dificuldades que eu, né? Que eu comecei a me despir um pouco dessa coisa, dessa timidez excessiva e até nociva, para começar a realmente tentar mostrar o melhor lado de mim, né? Tentar realmente mostrar quem eu sou, porque é uma coisa natural e normal de todo ser humano, né? Então, assim,
eu acredito que a minha mensagem nesse vídeo hoje que eu quero passar é a seguinte: se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa que tem essa timidez igual eu tinha, eu ainda tenho um pouco, né? Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa completamente sem timidez hoje em dia, porque também não é bem assim. Mas eu já consigo fazer esse vídeo, por exemplo, então já é um grande avanço. Então, assim, o que eu posso dizer, tenha noção de que você não é o centro do universo, porque às vezes o que eu acho que as pessoas muito tímidas têm é isso, é achar que são o centro do universo. Pelo menos foi isso que surtiu efeito comigo, assim, de alguém chegar e dizer, olha, querida, você não é o centro do universo, tá? Então, assim, é você entender isso e também entender que erros e acertos fazem parte, são um processo natural de aprendizado da vida, né? E também entender que críticas vão surgir, sempre vão existir, mesmo que você faça tudo certo. Então, críticas, né, a gente sempre vai receber. E não importa, vai sempre ter alguém para te criticar, ainda que você faça tudo certo. Então, essa é a minha mensagem do vídeo de hoje, que eu espero que ajude alguém aí que também passa por isso, passa por essa questão, assim, de ser muito tímido. Enfim, é isso. Conta aí nos comentários também se você é uma pessoa tímida, o que você faz, quais são suas estratégias, né? Quais as estratégias que você já usou para deixar um pouco a timidez de lado. Conta aí, vamos se ajudar, vamos compartilhar experiências, tá bom? Tchau!